Irmãos, nós estamos estudando já há um tempo Gênesis capítulo 5, o livro de Gênesis, e chegamos agora numa parte de Gênesis 5, que é onde inicia uma nova etapa do livro de Gênesis. Gênesis 1 a 4, nós vemos então a criação e a queda e a punição pelo pecado. Gênesis 5 em diante, do 4 também um pouco, mas de 5 em diante, principalmente, nós vemos a consequência do pecado. O que resultou as pessoas viverem em pecado. E aí, quando nós chegamos então lá no capítulo 6, primeiramente ali sobre a corrupção da humanidade, então que nós conhecemos como o dilúvio. Mas uma das coisas interessantes, que é o que nós vimos, tentando lembrar, porque na semana passada foi outra pregação, então vamos tentar lembrar o que nós vimos na outra semana, lá em Gênesis 4. Falamos do 17 até o final, até o 26, sobre a descendência de Caim. E nessa pregação sobre a descendência de Caim, nós falei principalmente sobre o que acontece com a vida de pessoas que não servem ao Senhor, que não buscam ao Senhor. Então falamos principalmente sobre Lameque, que começou ali a poligamia, começou a ter 2 mulheres, e depois também matou um homem e disse que ele poderia ser vingado 7 vezes 7 ou 77 vezes, como é dito aqui. O que é interessante, então, é ver como esses homens, esses descendentes de Caim, viveram uma vida totalmente longe do Senhor. No entanto, no versículo 25 a 26, fala sobre Sete, um novo homem que traz esperança, um novo filho de Adão, já que Abel morreu, já que Caim matou Abel, um novo filho de Adão que traz uma certa esperança. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre Sete rapidamente aqui, mas eu quero destacar principalmente o final do versículo 26, que diz assim: nessa época, quando Enos ou Enosh, ele nasceu, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós falamos na semana passada que é uma diferença grande entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Porque a descendência de Caim vivia uma vida totalmente rebelde contra o Senhor, mas a descendência de Sete passou a invocar, passou a glorificar, a fazer cultos ao Senhor. Então chegamos no capítulo 5. E no capítulo 5 há algo bem interessante, porque ele começa assim, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. E então ele começa falando sobre este registro. Por que é interessante essas palavras? A tradução talvez mais correta seria: este é o livro dos filhos de Adão. Este é o livro da descendência de Adão. Este livro, ele vai até o final, provavelmente, ali do capítulo 8, ou então até um pouco depois, até chegar em Abraão. O que esse livro está constado aqui? Provavelmente esse livro não era escrito do próprio Moisés, mas já era um escrito anterior, alguém que tinha escrito essa passagem, e então registrou, ou então era passado oralmente pelas pessoas, até chegar a Moisés. Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis, ele não inventou nada, isso é importante dizer. Muitas vezes a gente pensa que Moisés inventou ou recebeu uma revelação de Deus, e então nessa revelação especial, ele soube como as coisas aconteciam. Na verdade, é bem possível que, é claro que talvez Deus acrescentou coisa ali para Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, mas é importante nós entendermos que este livro era passado de geração em geração. As pessoas ouviam isso, as pessoas sabiam disso. E então começa este livro em especial. Nós vamos então destacar
3 pontos aqui, 3 personagens que é o que o texto destaca para nós. O primeiro personagem é Adão, dos versículos de 1 a 5. Depois, o segundo personagem, Enoque, a gente vai falar um pouco sobre Enoque, dos versículos de 6 ao 24. E então, por fim, a vida de Noé, ou o início da vida de Noé, a esperança ali em Noé, dos versículos 25 ao versículo 32. Pregar sobre descendência parece meio estranho, né? Falar tantos nomes, nasceu e morreu, mas esse texto específico nos traz coisas muito interessantes, que eu tenho certeza que você já viu esses detalhes, e eu queria nos lembrar desses detalhes. Primeiro versículo de 1 a 5, ele fala sobre Adão, criado à imagem de Deus, mas que gerou a sua própria imagem. Versículo de 1 a 5, vou ler aqui, diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 900 anos e morreu. É bem interessante alguns detalhes nesse texto aqui. Primeiramente, ele começa a falar que quando Deus criou o homem, criou a sua semelhança. Deus criou o homem, como nós vemos lá em Gênesis 1, 26 e 27. Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Ou seja, homem e mulher tinham a sua imagem e a sua semelhança. No entanto, o texto nos diz que quando Adão gera um filho só aos 130 anos, ou seja, possivelmente ele tinha ali pouca idade, né? Já tinha sido criado adulto, provavelmente. E ele então, com pouca idade, ele gera Caim e Abel. Passa talvez 130 anos, talvez ele teve outras filhas, mas com 130 anos ele gera então, finalmente, o outro filho chamado Sete. E o texto nos diz que depois ele teve outros filhos e outras filhas. Então, possivelmente, eles tiveram muitos filhos, muitas filhas, e esses filhos foram se espalhando. Mas Sete, em especial, era um filho que traz uma descendência que adora ao Senhor. Traz uma descendência que continua adorando a Deus. Aos 130 anos, ele gera este filho, mas o interessante é que o texto diz que ele gera conforme a sua imagem, e dá o nome então de Sete. Há muita discussão sobre o que significa ele ser criado à sua imagem, mas o que nós entendemos aqui é que depois do pecado, os filhos de Adão foram criados não mais agora à semelhança e imagem perfeita de Deus. Agora eles foram criados à sua própria imagem. E a palavra aqui traz a ideia de que eles foram criados em pecado. Todo nascido de Adão, ele nasce em pecado. Então Sete, apesar de dar início a uma herança, a uma genealogia abençoada, ainda assim, o texto nos deixa claro que ele foi nascido em pecado. Ele foi nascido em pecado. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, se nós somos então filhos de Adão, todos nós merecemos a morte. Nós não temos mais a imagem e semelhança perfeita de Deus. Nós temos a imagem de Adão. E o que é a imagem de Adão? Resquícios
da imagem de Deus, mas ao mesmo tempo uma imagem pecaminosa. Então nós não podemos dizer hoje que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. O que nós podemos dizer é que nós somos imagem e semelhança de Adão. Então essa nova geração, ela foi nascida em pecado. E todos aqueles que nascem de Adão, o que merecem? Merecem a morte. É bem interessante que, às vezes, o catecismo que a gente lê tem muito a ver com o texto que a gente está estudando. Justamente porque a gente está estudando esse início. E esse catecismo, irmãos, às vezes parece meio cansativo, meio chato, mas a ideia do catecismo, de lermos o catecismo, é nos lembrarmos de algumas verdades que às vezes a gente não lembraria dessa verdade no dia a dia. Então a ideia do catecismo, o catecismo é a ideia de catequizar, como a gente conhece na Igreja Católica, é comum essa palavra catequizar, mas a palavra catequizar ela veio, na verdade, dos protestantes. E a ideia de catequizar é uma pergunta e uma resposta simples que resume uma verdade muito profunda. Então, no nosso catecismo de hoje, falou, toda a humanidade caiu na primeira transgressão de Adão. Então, ou seja, toda a humanidade é culpada porque Adão pecou? E a resposta é sim. Toda a humanidade ela é pecaminosa, ela merece a morte. Por quê? Porque nasceu de Adão. Esse diz, o pacto foi feito com Adão. E não somente com Adão, mas com toda a sua posteridade, com todos os seus filhos. Toda a humanidade que descende dele, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Ou seja, mas foi Adão que pecou. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, nós temos tudo a ver com isso. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos como se fosse um com Adão. Nós somos humanos. E é por isso que o versículo 2, ele diz, homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. É interessante isso. Porque os chamou homem. Ele está dizendo que homem e mulher, macho e fêmea aqui, são chamados então de Adão. Essa palavra homem é Adão. Ou seja, todos nós pertencemos a Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Todos nós participamos do mesmo sangue de Adão. Todos nós viemos de uma mesma pessoa. É importante frisar que é pessoa, tá? Tem alguns aí que dizem que vieram de uma outra geração, né? Mas nós acreditamos que viemos de uma pessoa. Deixa eu contar uma história que eu lembrei agora. Tinha uma criança que ela chegou para o seu pai e falou assim, pai, você está me ensinando, que nós viemos do homem, está me ensinando que nós viemos de Adão e Eva, que nós nascemos já humanos. Mas a mãe nos ensina que nós viemos dos macacos, ou dos chimpanzés, ou sei lá o que for. Ela nos ensina que nós viemos da evolução e viemos então do macaco. Qual que é a resposta correta? E aí o pai respondeu assim, não, você pode ficar tranquilo, porque a minha família veio do homem. Já a família da sua mãe, fica com ela. Se ela acha que veio criado do macaco, então fica com ela. É ela. Agora, a minha criação é a criação humana. A criação da sua mãe, que seja dos macacos. Então, o que ele quis dizer é que são duas gerações diferentes. Se você quiser acreditar que você veio do macaco, fica à vontade. Mas eu acredito que eu vim de homem. Então, o texto ele deixa isso bem claro. Nós viemos de Adão. Nós viemos de Adão. Nós temos o nome de Adão. E, por consequência, também herdamos os resquícios da imagem de Deus, a imagem de Deus corrompida, mas recebemos, então, a imagem de Adão, a imagem pecaminosa de Adão, e, por consequência, também o pecado. E é por isso que no versículo, a consequência do pecado. E por isso que no versículo 5, ele diz, viveu ao todo, ele vive então 930 anos, já vamos falar um pouco sobre isso, e morreu.
finalmente, então, ele morre. A gente não sabe se quem morreu primeiro, se foi Eva ou se foi Adão, aqui o texto não diz, mas diz que ele morreu. E por conta disso, veio então, finalmente, a consequência exata do pecado. A morte do nosso corpo físico. Os versículos 6 ao versículo 24 nos traz algo muito interessante, que é sobre Enoque. Ele finaliza falando sobre Enoque, o percurso incomum da vida. O comum e o incomum. Eu vou ler aqui dos 6 ao 24. Diz assim: aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel, ou Maalaleel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E viveu. Não tem mais e morreu. Alguns detalhes aqui. Primeiro, há duas realidades contrastantes. Deus, ele diz ao homem: você certamente morrerá. Se você pecar, você vai morrer. Gênesis 2:17. Mas ele também dá uma ordem ao homem. Essa ordem, ela vale até nós hoje, que é: sejam férteis e multipliquem-se. Então eu creio que essa ordem, ela vale para nós hoje. O que esses homens poderiam pensar? Se nós todos vamos morrer, se o final da nossa vida é a morte, para que então eu vou ter filho? Para que eu vou multiplicar? Se a nossa vida vai ser só miséria, não sei se miséria pode falar, né? Só coisa ruim. Tá? Depois vocês me ensinam qual a melhor palavra, tá bom? Se for só coisa ruim, né? A vida for desgraça, pode falar? Desgraça, só desgraça. Então, para que eu vou ter filhos? Para que eu vou ter filhos? Mas eles então têm a longevidade de vida, eles geram filhos. É muito interessante que na descendência de Caim, não mostra quantos anos eles viveram. Não mostra eles tendo vários outros filhos e filhas. Há um contraste aqui. A descendência de Caim foi uma descendência que só veio a ruína. A descendência de Sete é uma descendência que busca o Senhor e tem longevidade de vida. É interessante porque a lei, ela diz isso. Os provérbios dizem isso. Que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai ter longevidade de vida. Você vai viver muitos anos. É claro que Deus, ele pode, né, independente do pecado ou não, pode tirar a vida de uma pessoa ou não. Mas é interessante por quê? Porque uma pessoa que não busca Deus, geralmente o que ela faz? Ela se droga, ela não se alimenta direito,
ela vive uma vida totalmente deturpada, ela se mete em encrenca, ela se mete em traição, trai a esposa ou o marido, e normalmente todos esses atos levam o quê? A morte prematura, entre aspas, né? Uma pessoa que busca o Senhor, que vive buscando a Deus, não trai, não fuma, não bebe, não vive a sua vida em miséria, normalmente, ou desgraça, normalmente, o que acontece com ela? Ela vive bons anos, de maneira saudável. E Deus abençoando a vida daquela pessoa, mesmo que ela tenha uma doença, mesmo que aconteça alguma questão prematura, como muitos aconteceram, muitos morreram mais cedo, mas ainda assim o texto parece nos trazer que aquele que busca o Senhor viverá então muitos anos. É interessante porque o mais novo, que morreu mais cedo, na verdade que não morreu, foi Enoque, com 365 anos, e o que viveu mais tempo aqui foi Matusalém, com 969 anos, alguns dizem 974 ou 72, mas provavelmente é 969 anos, e ele só morreu, possivelmente Matusalém só morreu, porque foi na época do dilúvio. Então, possivelmente ele só morreu por conta disso. Talvez ele viveria mais tempo. Ele foi um dos que buscava o Senhor, mas ainda assim morreu no dilúvio. Deus não o trouxe para a arca. É o que nós possivelmente acreditamos. Então o texto nos diz, a idade que eles tiveram os primeiros filhos, ele gerando então outros filhos e filhas, Deus então escolhendo um filho em especial para dar então essa geração, e o texto nos traz então que eles viveram tantos tempos, e então tantos anos, e morreram. Mas, lá no versículo 21, diz sobre um outro homem, que viveu para nós bastante tempo, mas não morreu. Um detalhe interessante, que eu esqueci de pontuar aqui também, é que alguns não acreditam, né, o porquê que esses homens, como que esses homens viviam tanto tempo assim. Como é possível uma pessoa viver tanto tempo? O que nós devemos entender é que naquela época era uma época diferente. A terra ainda era uma terra jovem, ainda era uma terra nova. Com o passar dos anos, o que acontece? As vacinas vão surgindo. Por que as vacinas vão surgindo? Porque as doenças também vão progredindo cada vez mais. Então nós acreditamos que as doenças que nós temos hoje já não existiam naquela época. Na verdade, as doenças que existem hoje já não existiam na época dos nossos pais. Poucas pessoas, por exemplo, na época dos nossos pais, morriam de câncer. Por quê? Por alimentação e por outros fatores também externos. Então, por que as pessoas viviam muito naquela época? Primeiro, porque ainda não existia a maldição de Deus, que é o que nós veremos em Noé. E segundo, porque era um ambiente diferente. Era um ambiente extremamente diferente e Deus preservava a vida dessas pessoas por muito tempo. Alguns dizem que, isso mais a questão da ciência, né? Eu não sei muito de ciência, mas caso queira pesquisar também, alguns dizem que por não chover ainda na Terra da forma como chove hoje, formando as nuvens, e a atmosfera era uma atmosfera diferente, existia uma camada que protegia dos raios solares. Então, quando o Sol batia na Terra, era diferente de como ele bate depois do dilúvio. Alguns dizem que é a respeito disso. Né? Adalto Lorenzo ele coloca nesse sentido. Como eu não sei direito sobre isso, eu só coloco que era diferente. Eles viviam muito tempo. E então chega a vida de Enoque. E Enoque, ele anda com Deus e não morre. Ele vivia uma vida tão próxima do Senhor, tão próxima, que Deus então resolve chamar para si, para que ele não experimente a dor da morte. É interessante que a única outra pessoa na Terra que também não experimentou a morte, alguém sabe? Foi? Foi Elias, muito bem. Lá em 2 Reis 2, de 1 a 12, né, tem um momento em que Elias e Eliseu estavam ali e Elias é chamado para aos céus.
veio uma carruagem de fogo, então no roda-moinho, a gente não sabe se ele entrou na carruagem ou subiu sobre cima desse roda-moinho, esse furacão. Aí então ele sobe aos céus. Ele não experimenta a morte. Foi a única outra pessoa também que não experimentou a morte. Agora, algumas coisas interessantes sobre Enoque. Se você quiser abrir, mas eu vou ler rapidinho aqui. Hebreus 11, versículo 5, ele diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ou seja, era um homem que era fiel ao Senhor. E pela fé, Deus não quis que Adão experimentasse a morte. Uma outra passagem interessante e muito discutida está lá em Judas 14 e 15. Judas só tem um capítulo, então Judas 1, 14 e 15. Que ele acrescenta algo sobre a vida de Enoque que não está escrito na Escritura. Nós não vemos, aliás, está escrito na Escritura porque é Judas, mas não está escrito no Antigo Testamento, não está escrito aqui em Gênesis, mas por ser Escritura, nós acreditamos que Judas tinha esse conhecimento, tinha essa revelação sobre a vida de Enoque. Ele diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Está falando sobre os falsos mestres. Enoque profetizou de que o Senhor viria com seus milhares de santos para exercer juízo contra todos os falsos mestres, todos aqueles que vivem em sua vida em rebeldia contra o próprio Senhor. Talvez Enoque estava falando aqui do dilúvio, ou talvez Enoque estava falando de uma coisa ainda mais futura. Ou seja, Enoque foi o primeiro profeta que nós encontramos na Escritura. Ele andou com Deus, ele talvez profetizava, falava contra o povo pecador, falava contra os próprios descendentes de Adão e descendentes de Caim, ele pregava possivelmente contra o pecado deles e andava com Deus. Então, possivelmente, Enoque, como diz aqui em Judas, ele profetizou sobre o juízo iminente de Deus. Nós, então, podemos perceber sobre a vida de Enoque 2 pontos importantes. Primeiro, demonstra que Deus ele é misericordioso. Por quê? Qual que era a ordem? Se vocês pecarem, certamente vocês morrerão. E por que Deus não proferiu essa lei contra Enoque? Porque Deus ele é misericordioso. A misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, o que Deus está colocando aqui é que, mesmo ele sendo justo, ainda assim, ele começa a demonstrar a sua misericórdia para aquelas pessoas. Ele começa a demonstrar a sua misericórdia, entre aspas, quebrando a sua própria lei. Na verdade, não quebra a sua lei, mas ele é misericordioso com a própria lei. Então ele tira essa acusação contra Enoque e chama ele para si. Traz ele, então, talvez dá um novo corpo de uma forma que nós não podemos entender e traz para si. Segundo, também demonstra uma realidade da esperança da libertação da maldição da morte. E também nos dá uma esperança de que existe um céu. E de que nesse céu é onde nós andaremos com o Senhor. Viveremos eternamente com Deus. A palavra aqui é, ele andava com Deus, e então Deus diz, vem andar comigo no céu. É o que Deus faz com nossas vidas. É o que Deus faz com nossas vidas. A morte para o cristão não é mais algo terrível.
A morte para o cristão é Deus dizendo, vem, eu quero que você venha para o céu, eu quero te libertar das dores dessa terra. Vem então para o céu andar comigo. É claro que nós não podemos falar, então, já que eu vou para o céu, então eu vou fazer o mal contra mim mesmo para poder então ir para o céu. É claro que não, nós não podemos fazer isso. Mas quando chegarmos próximos da nossa morte, o cristão verdadeiro tem a esperança que Deus então está chamando para junto de si, para andar com Ele. Mas há uma diferença. Os filhos de Caim morreram e não puderam andar com Deus. Mas essa descendência abençoada, ela então tem a esperança de que após a morte andaremos com o Senhor. Versículos 25 ao 32, então fala sobre o último personagem, sobre Noé. Ele dá início, então, no capítulo 6, nós falamos sobre a corrupção da humanidade, a arca de Noé, mas há algo interessante sobre a vida dele aqui, nos versículos 25, né? 25, isso mesmo, 25 ao 32, que diz assim: Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E o restante então dessa história a gente vê na semana que vem. Lameque, então filho de Matusalém, demonstra uma esperança, não só na morte, não só depois da morte, mas uma esperança de que o seu próprio filho traria descanso. É interessante que a palavra, o nome Noé, em inglês é Noah, a original é Noach. Esse nome, ele tem uma sonoridade, a mesma sonoridade do que a palavra em hebraico para descanso. Então o texto nos diz, ele deu o nome de Noé, dizendo, ele vai nos dar alívio do nosso trabalho, do sofrimento de nossas mãos. Ele vai nos trazer descanso. Nós não sabemos se Lameque entendia muito bem o que ele estava dizendo, né? Talvez ele tinha uma esperança de que Noé fosse o Salvador, o prometido lá em Gênesis 3,15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez ele tinha essa esperança. Mas no final das contas, a sua profecia, ela de fato trouxe um resultado. O que acontece com Noé? Nós conhecemos a história. Vem então a arca de Noé, né? Noé constrói uma arca e acaba então com aqueles ímpios e então torna uma nova geração que deveria ser uma geração que abençoaria a terra. Deveria ser. Noé traria esse descanso, pelo menos por um tempo. Como foi, pelo menos por um tempinho, a terra pôde descansar de pessoas ímpias. Um breve tempo, na verdade, porque logo então que Cã teve seus filhos, logo a geração foi corrompida e logo eles continuaram a viver em seu pecado e a amaldiçoar a terra. Mas Lameque tinha uma certa esperança de um homem que traria então alívio, viria dar alívio a nós. Hebreus 11, versículo 7, eu quero ler aqui, diz assim: pela fé, Hebreus 11, 7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, em certo sentido, ele trouxe alívio, ele trouxe descanso para a terra, salvando a sua família, vivendo então uma vida justa diante de Deus, e então sendo o herdeiro da justiça que vem da fé, sendo então o descendente, ao Pai também do nosso Senhor Cristo Jesus. Podemos concluir então que em Adão todos morrem, mas a esperança de um resgate por meio do descendente, ela continua. Em Adão todos morrem, mas a esperança de um resgate por meio do descendente continua. Eu destaquei 3 coisas a respeito das 3 pessoas que foram colocadas aqui: Adão, Enoque e Noé. Adão, ele foi criado e ele criado à imagem de Deus, gerou a imagem. Enoque viveu um percurso incomum da sua vida. E Noé tinha a esperança de ser um resgatador. Apenas uma pessoa, que são essas 3 coisas. Apenas uma pessoa que resgatou, conseguiu ser exatamente como Adão deveria ser, como Enoque deveria ser e como Noé deveria ser. E é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a imagem perfeita de Deus. Não é uma imagem corrompida como Adão é. Não é uma imagem com pecados, distorcida. Cristo Jesus é a imagem perfeita de Deus. E por isso, como nós lemos também, é o novo Adão. Cristo Jesus é quem restaura a imagem de Deus em nossas vidas. Nós só podemos ser chamados filhos de Deus porque a imagem de Deus, ela está sendo restaurada em nossas vidas através da imagem perfeita que é Cristo Jesus. Jesus, como diz Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem que nos traz o renovo da imagem de Deus. Adão não conseguiu fazer isso. Sete não conseguiu fazer isso. Noé não conseguiu fazer isso. Nenhum homem pôde restaurar a imagem de Deus na vida dos humanos, a não ser Cristo Jesus. Cristo Jesus também teve uma vida em comum, um percurso em comum nessa terra. Jesus Cristo andou com Deus em toda a sua vida, muito mais do que Enoque. Teve um percurso mais incomum, ainda melhor do que o percurso de Enoque. Ele nasceu, viveu e morreu. Mas a diferença na vida de Jesus é que ele ressuscitou. Jesus, de fato, ele nasceu, viveu e morreu. Mas a diferença é que ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo Jesus nos traz a esperança de que nós poderemos também andar com Deus no céu. Talvez alguns homens, depois de Enoque, talvez pensassem assim: não, eu quero andar com Deus tanto quanto Enoque para ser arrebatado, para não passar pela morte. Isso não vai acontecer mais com ninguém. Não vai acontecer mais com ninguém aqui nessa terra. Ninguém. Mas nós podemos ter a esperança que não precisamos mais ser arrebatados. Podemos morrer e ressuscitar. É claro que nós temos a esperança, eu falei que ninguém vai ser arrebatado, mas alguns irão, né? Quando Cristo Jesus voltar, alguns irão ser arrebatados. E a nossa esperança, muitas vezes, do cristão é colocar muita esperança de que Cristo vai voltar. A gente o tempo todo canta isso, né? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque nós não queremos passar pela morte. Ninguém quer morrer. Tem até uma música antiga, bem antiga mesmo, que dizia assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E a realidade é essa: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer passar pela morte. Ninguém quer sofrer. Eu, por exemplo, detesto hospital. Passei a gostar um pouquinho de hospital depois que eu tive um corte na minha mão
E aí passei a gostar um pouquinho de hospital, mas eu detesto o hospital. E nesse corte da minha mão, quando eu cortei minha mão, eu fiquei imaginando naquele dia. O dia em que eu estaria novamente no hospital, se eu for para o hospital, mas não para simplesmente fazer uma cirurgia, mas para ir do hospital direto para o caixão. Ninguém nem pensa nisso, a gente nem quer pensar nessa realidade. Porque talvez Jesus não volte, a gente tem esperança que Jesus volte no nosso momento. Talvez Jesus não volte nesse tempo nosso. Talvez demore bastante tempo. Talvez demore muito tempo, talvez seja breve. Nós temos a esperança que seja breve. Mas ainda que Jesus não volte no nosso tempo aqui, ainda assim a nossa esperança não é mais somente para essa vida. A nossa esperança é também depois da morte. Nós também temos a esperança que assim que nós morrermos, nós iremos para o céu, para andar com o Senhor eternamente. E lá a gente vai ver Enoque, a gente vai ver Elias, a gente vai ver tantas pessoas. E lá nós teremos comunhão com nossos irmãos. Então a nossa esperança não é para essa vida. A nossa esperança é que, ainda que nós morremos, poderemos viver eternamente. E é somente Cristo Jesus que nos traz essa esperança. Também sobre Noé, que foi prometido que traria resgate e consolo, mas não trouxe plenamente resgate e consolo, Cristo Jesus é quem poderia trazer esse resgate e este consolo. Lameque colocou a esperança de que ele traria descanso, mas é Cristo Jesus, somente Jesus, que pode nos trazer o resgate, que pode trazer descanso para essa terra. Nós não temos mais a esperança nessa era, nessa terra. Apesar de que nós devemos preservar essa terra, devemos cuidar dessa terra, mas essa terra, como diz Apocalipse, ela será destruída. Não mais com água, como foi no tempo de Noé, mas com fogo. No entanto, e aqui talvez escandalize alguns irmãos, eu creio que essa terra será restaurada. Essa mesma terra, onde nós viveremos. Aqui, para mim, será o céu. Alguns irmãos dizem que não, né? E tudo bem, tudo bem. É uma discussão bastante longa, né? Porque alguns dizem que o céu será em um outro lugar, um outro universo, ou num céu diferente. Para mim, baseado em alguns textos, principalmente de Colossenses, eu creio que essa terra será restaurada e aqui mesmo viveremos numa novo céu e uma nova terra, um novo ambiente que talvez, possivelmente, seja este agora. E então, finalmente, Jesus trará descanso e resgatará essa terra amaldiçoada. Somente Jesus pode nos trazer a esperança de sermos resgatados e tirar desta maldição dessa terra. É somente Cristo Jesus. O que podemos então entender é que devemos crer não em homens, não em pessoas, mas crer que Cristo Jesus é quem é a imagem perfeita de Deus, é quem andou nessa terra, morreu, morreu, mas ressuscitou, e é Cristo Jesus em que nós podemos ter a esperança de sermos resgatados. Não há nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome nessa terra por qual podemos ser salvos, por qual podemos ter a imagem de Deus restaurada. Não há nenhuma outra pessoa que nos ajuda a andar com Deus. Nenhuma outra pessoa nos ajuda a andar com Deus, a não ser Cristo Jesus e o Espírito Santo. Não há nenhuma outra pessoa que nós podemos confiar para trazer esperança, para resgatar a nossa vida. É somente Cristo Jesus. E esse texto, então, por mais estranho que pareça, nos ensina que a esperança não está mais em descendentes de Adão, mas a esperança está em um descendente, Cristo Jesus.
e somente nele nós podemos confiar. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, porque Cristo Jesus já veio como descendente perfeito de Adão, nos trouxe vida, vida em abundância, nos trouxe salvação, nos trouxe esperança para uma nova vida, foi perfeito nessa terra, andou com Deus, e por isso nós também podemos ter esperança e viver nessa terra andando com o Senhor. Ó Deus, não há vida melhor do que viver longe do pecado, do que viver lutando contra o pecado, do que viver buscando a santidade do Senhor, do que andar contigo. Não há vida melhor, ó Deus. Assim como Enoque, que possamos andar com o Senhor, mas melhor ainda, porque temos a revelação de Cristo Jesus. Ó Pai, que possamos ter a esperança também de uma nova vida, que a nossa esperança não seja somente aqui agora, que ao passarmos por doenças, dificuldades, ao chegarmos à beira da morte, possamos ter a esperança, não nessa terra, mas possamos ter a esperança de que iremos ao céu, andar com o Senhor eternamente, viver com o Senhor eternamente. Ó Deus, o céu não seria céu se o Senhor não estiver lá. E por isso que aqui na terra possamos andar com o Senhor, na esperança de que um dia andaremos eternamente contigo no céu. Ó Deus, nos traga esperança, nos ajude a confiar em Ti, a confiar em Cristo Jesus, a confiar que após a morte ressuscitaremos, assim como Cristo Jesus ressuscitou. É o que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.